Levantei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus, vamos suplicar ao Senhor que esteja conosco, conduzindo as nossas vidas. Soberano Deus, nós te agradecemos por essa chuva que o Senhor tem derramado, a Deus, em nossa terra. Obrigado, Senhor Deus, porque também o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós nas mínimas coisas. E aqui reunidos nós queremos louvar a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós queremos viver para Ele e por meio dele, Senhor, aqui testemunhar. Abençoe, ó Deus, aqui o teu santo rebanho, que possamos juntos aqui louvar e bendizer o nome de Jesus Cristo. Amém. Ele é o convidado mais que especial desta noite, Senhor. Sem Ele, amém, nós não somos nada. Por isso suplicamos a tua bondade, Senhor, a tua mercê sobre nós. Senhor Deus, aqui com esses homens e mulheres, que os seus corações possam, ó Deus, aqui baterem no ritmo do coração, da tua vontade, Senhor Deus. Que possamos aqui, dia após dia, sermos, ó Deus, aqui usados para engrandecimento, para a glória do nome do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor aqui, nesse momento, seja exaltado e louvado. Aleluia. Por meio dos cantos, por meio da oração, por meio da palavra que será pregada, no nome de Jesus. Amém. Amados, quero convidar você agora para fazermos uma leitura no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Salmo de número 34. Vamos fazer uma leitura participativa. Eu vou ler o primeiro verso e vocês poderão ler os demais. Salmo é o livro, capítulo 34. Salmo número 34. Salmo de Davi, quando ele mudou seu comportamento diante de Abimeleque, que o dispensou e ele partiu. Quando Davi se fingiu de louvor. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Verso 2, alguém lê? Glorificar no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos ao termo do seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que temem e os livra. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Verso 10. Os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde nele, ouve em mim, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Verso 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Então procure não dizer coisas más e não contem mentiras. Afasta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Nós do Senhor vamos para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito e seu culto. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor que tem um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos,
e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Bem, queridos, vamos fazer orações, frases de gratidão a esse Deus que nos protege, a esse Deus que sustenta as nossas vidas. Então, expressa ao Senhor em uma oração, frase, algum louvor de gratidão ao Senhor. Oremos. Oh Deus, obrigada, Pai querido, pelo teu grande amor. Obrigada, Deus, pela tua misericórdia e graça derramada em nossas vidas, Pai. Oh Deus, obrigada porque o Senhor nos livra, Senhor Jesus, de todas as tribulações, Pai. Amém, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu santo nome nesse dia, Pai, para todo sempre. Amém. Senhor, que o teu anjo possa estar acampado ao nosso lado, Amém. ao nosso redor, livrando-nos de todo o mal. Obrigado, Senhor, pela chuva que caiu esse dia, Pai. Tu sabes de todas as coisas. Obrigado, meu Senhor, por esta grande bênção. Amém. Senhor Deus, obrigado pelas crianças da nossa igreja. Amém, Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo separado para a vida de cada uma. Algo de maravilhoso, Senhor Deus, reservado para todas elas, Senhor Deus. E eu louvo porque elas têm sido bênção em nossas vidas e moram em nossos corações. Amém. Te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui reunidos, que o Senhor continue nos lembrando aqui da sua fidelidade, Senhor, e que possamos também, Senhor, sermos fiéis ao Senhor em todas as coisas. Mas te agradecemos, ó Deus, porque Tu és fiel. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode sentar, queridos. Amados irmãos, nós vamos trazer aqui alguns avisos, tá? Quarta-feira, então, a gente vai ter o culto do amigo. Você já viu aquelas bíblias ali na frente? Vejam que o nosso alvo, então, é estar abençoando os nossos amigos na quarta-feira. Viu? Então, lembre-se de trazer o seu amigo que você orou, que você convidou para estar aqui conosco. E também de presenteá-lo com o amigo, tá bom? Quarta-feira, vamos estar aqui às 19h30. A nossa assembleia, o nosso culto administrativo foi mudado para o próximo domingo, tá? Eu até, antes aqui, eu comecei a falar bem com os irmãos, ó. Então, a gente vai ter que fazer agora, como os irmãos estão vindo mais no culto à noite, a gente vai ter que fazer essa divisão para que vocês venham no culto pela manhã. Ou seja, então, seria muito importante no próximo domingo a gente estar aqui, porque a gente não tem assembleia, nosso culto administrativo, desde março, tá? Então, estejam participando, isso é muito importante. Queremos agradecer a Deus aqui pela visita de alguns irmãos, né, que estão conosco, por exemplo, Carla, né? Eu sei que todo mundo a conhece aqui, mas que bom vê-la aqui no nosso meio. Deus abençoe. Também nós agradecemos aqui a vida da nossa irmã Corália. Irmã Corália, por favor, e o irmão Enoque se coloquem em pé, só para a gente apresentá-los mais uma vez. Ó, irmãos, abracem, tá? E o Pedro também, né? Abracem essa família que está aqui no nosso meio. Pode sentar, irmãos, tá? O irmão Enoque mesmo é vendedor de ar-condicionado. Então, se você precisar, é climatizador, tá vendo? Faz manutenção, tá por aqui. Então, é importante a gente criar vínculos aí, se aproximar para estarmos juntos. Nós vamos, agora nesse momento, lembrar o que diz a Escritura sobre dízimos e ofertas. As Escrituras nos desafiam a sermos liberais, como nós ouvimos hoje pela manhã. No Salmo 23, a gente vê ali a liberalidade de Deus nos concedendo tudo aquilo que nós precisamos. Na verdade, os nossos dízimos não são uma devolução, mas a adoração daqueles que reconhecem o cuidado de Deus. Eu vou orar nesse momento por você, e você que veio preparado para o seu dízimo de oferta poderá apresentá-lo ao Senhor. Soberano Deus, quero te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado nesses dias, o Senhor tem provido, ó Deus, aqui aquilo que nós necessitamos, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa esses irmãos que irão adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas. O Senhor os abençoe poderosamente, Senhor. Lembrando, a Deus, que a melhor coisa é mesmo dar do que receber. E obrigado, Senhor, porque são inumeráveis as bênçãos que recebemos de Ti. Abençoe, ó Deus, os Teus filhos e filhas, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar nesse momento, e ao som desse primeiro canto, você que veio preparado poderá então vir apresentar seu dízimo e oferta. Nós convidamos assim também o Ministério de Adoração para já estarem apostos aqui, tá? E quero fazer um desafio para você. Todo domingo, 9 horas, voltamos com o culto, tá? E com a EBD também.
bom? Ele vai fazer o melhor por mim.
Eu creio que todos aqui estão a cada dia enfrentando uma luta, mas eu também creio que todos vocês têm um general. O general que eu tenho, eu sei que todos têm. E esse general é um general de guerra. Ele vai à frente na luta. E se você colocar ele na frente, você terá a vitória. E esse general se chama Cristo Jesus. Se você ainda não colocou ele na frente da sua guerra, da sua luta, coloque. Você vai ver. Você vai ter vitória. Amém? Vamos declarar que ele é o nosso general em nossa vida. Poderoso é tua glória,
a sua alma cante para Deus, colocando a sua alegria, a sua vitória, a sua luta, a sua dificuldade. Solte a sua voz nesse instante, colocando grandioso és tu, Senhor, em minha vida. E tu podes fazer tudo por mim. Se coloca diante de Deus agora, com essa canção, e que essa canção possa ser uma oração sua para com Deus. Obrigada, Pai, pelas chuvas que tens derramado sobre a nossa terra. Obrigado por todas as bênçãos que tens nos concedido, Pai. Pai, fique conosco neste momento. Esteja com o pastor que trará a palavra nesta noite, que venha falar direto aos nossos corações. E que nós possamos dar lugar, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Sexta-feira nós estivemos aqui, preparamos um culto voltado para as crianças. Tentamos fazer, assim, um pouco difícil, sem as crianças, mas nós fizemos um esforcinho. Preparamos um tema, uma divisa, as meninas também fizeram louvor. E o tema, como vocês estão vendo, com Jesus somos mais que vencedores. E também temos a divisa lá em Romanos 8,37, onde diz que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós abordamos esse assunto através da história de Paulo e Silas, quando foram presos, e lá eles venceram o medo, as tentações, passaram por muitas dificuldades, e explicamos para as crianças que na vida cristã nós passamos também por esses momentos difíceis, e nós somos mais que vencedores, mas precisamos estar preparados e prontos, sempre estarmos orando para esses momentos difíceis também. Então as meninas vão estar mostrando a música, e os irmãos que têm filhos, conhecem crianças, nós estaremos disponibilizando o vídeo no YouTube para as crianças estarem assistindo, tá?
Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti. Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti. Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama todos. Jesus ama todos. Quer dar uma palavrinha, Jana? Vamos ver o slide aqui então. Desliga aqui, essa luz aqui, filhão. O que Jesus me fez por mim nessa quarentena? Eu pena que eles vão crescendo, vão ficando tão bonitos e enormes. Essa semana mesmo eu compartilhei aquela foto, Marcos, que você tirou, acho que uns 2 anos atrás, uma foto aqui com as crianças. Aquela foto lá é uma foto mais vista do meu Face, né? Que tem as meninas orando. Então as crianças são tudo de bom na igreja, né? E elas são maravilhosas. A pena que eles vão crescendo, né? Cheguei em 2015 mesmo, os embaixadores, Breno, Eduardo, Samuel, né? Cara limpa, agora tem até bigode já, estou até com medo deles aí, eles estão fortes, mas que bênção que eles estão crescendo. Então, isso aqui, depois a tia, e eu quero agradecer a Deus pela vida de Jana, não somente pela vida dela, mas pela vida das irmãs do ministério, tá? Eu sei que vocês tiveram que suar muita camisa para fazer, nós agradecemos a Deus
por esse envolvimento, e é muito bom a gente investir nas crianças, irmãos. Eu acho que parte considerável dos recursos da igreja, aqui dos ministérios da igreja, precisa investir nas crianças mesmo, porque a gente percebe quão maravilhoso, né? A gente vê esse resultado na vida delas, elas aqui servindo a igreja. Isso faz todo sentido. Então nós vamos orar. Vai ter um cultinho então das crianças, né? Vai ter um cultinho lá, viu, crianças? Olha, oba, bora pro cultinho? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse momento tão maravilhoso em que celebramos a Deus aqui pela vida das nossas crianças. Obrigado pelo testemunho delas, obrigado porque nós estamos vendo o crescimento e o desenvolvimento delas. O Senhor abençoe poderosamente a vida, Deus, aqui delas e de suas famílias, e também no ministério infantil da nossa igreja, Senhor. Abençoe agora o seu culto, em nome de Jesus. Amém. Crianças, então, vão para a classinha, tá? Eu gostei. Laura, a hora que viu a foto dela, deu um grito. Foto mais empolgada com a foto. Não é? Tem outros que estão ficando tão bonitos. E as crianças maiores que vão ficar aqui vão ouvir agora. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4, de 7 a 9. Colossenses 4, de 7 a 9. Nesse ínterim, então, quarta-feira, na nossa super quarta, a gente vai trazer um amigo, tá? 1, 2. Acho que até hoje não teve muito movimento, então vai dar certo sim. Quem aqui se comprometeu mesmo em trazer um amigo? Levanta a mão aí, quem vai trazer um amigo na quarta? Deixa eu contar aqui. Tá bom. Qualquer coisa a gente deixa os amigos aqui e sai, tá? Não tem problema de aglomeração, tô brincando. Vamos aproveitar também na minha oração aqui. Eu quero orar por eles então, para que Deus esteja impactando eles já, né? Colossenses capítulo 4, de 7 a 9. Colossenses 4, de 7 a 9 diz assim: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos informará sobre a minha situação. Eu estou enviando para isto mesmo, para que saibais como estamos e para que Ele conforte o vosso coração. Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, irá também. Eles vos informarão de tudo o que acontece aqui. Amém? Vamos orar, e vamos orar também por nossos amigos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra lida, que ela edifique os nossos corações agora nessa noite. Nós queremos também apresentar ao Senhor os amigos que iremos trazer na quarta-feira. Amém. Que eles sejam impactados pelo poder da Tua palavra, e que eles também possam ler Tua palavra em nós, e que eles possam, ó Deus, conhecer o grande amigo Jesus Cristo, nosso Senhor. No nome de Jesus aqui oramos. Amém. Amém. Estamos chegando ao final então da carta de Paulo aos crentes de Colossos, e aí nós estamos lendo uma sessão aqui bem interessante, né? Aqui nós vemos o nome de duas pessoas, Tíquico e Onésimo. Tíquico talvez não seja uma pessoa tão famosa assim. Onésimo é o escravo, inclusive um escravo que conheceu a Cristo na prisão, e dentro da prisão foi liberto do pecado. Onésimo é o escravo de Filemon. Onésimo então é aquele escravo que o Senhor resgata. E Paulo então tinha pregado para Filemon. Filemon é o senhor dele. Paulo pede então para Filemon recebê-lo. Aquela carta de Filemon, uma cartinha tão pequena, mas fala tanto de perdão e amor, algo maravilhoso. Mas aqui Paulo começa a falar também de Tíquico, e nós vamos aprender aqui um pouco da história desses dois, e assim nós queremos mostrar aqui o quão maravilhoso é missões para a igreja, em que Jesus é suficiente, em que Jesus é tudo. Quando a gente fala de missões, a gente não pode se esquecer que missões, irmãos, na verdade aqui, uma das missões da igreja é pregar o Evangelho. É por isso que essa palavra não aparece nas Escrituras, mas a tarefa da igreja é a proclamação do Evangelho. A missão da igreja é a proclamação do Evangelho. E aqui nós temos isso. Paulo enviando um dos seus conservos, amigo de ministério, para a igreja de Colossos. Ele então diz que está enviando Tíquico. E aqui
eu quero compartilhar então essa grande ideia. Se Cristo é tudo para nós, devemos estar envolvidos com a obra missionária. Se Cristo é tudo para nós, devemos estar envolvidos com a obra missionária. Aí eu quero mais uma vez contar a história do conde Zinzendorf, esse homem de Deus lá da Dinamarca, que recebeu alguns protestantes que haviam se convertido e foram perseguidos na Europa, e esse povo se ajuntou no seu terreno, e esse povo era difícil, eles brigavam, mas um dia eles oraram a Deus, e Deus então transformou aquele povo que estava lá na fazenda, nas terras do conde Zinzendorf, e eles passaram então a ser conhecidos como morávios ou moravianos. Esse povo, eles estabeleceram uma vigília de oração por missões que durou 100 anos. Os morávios ficaram famosos porque eles iam aos lugares pregar a palavra de Deus usando os seus dons. Aconteceu o caso, por exemplo, de alguns morávios se venderem como escravos, por exemplo, para trabalhar nas ilhas portuguesas, cortando cana para pregar o Evangelho. De certa maneira, nós somos abençoados, nós de fala portuguesa, por eles. E há uma história que eu acho muito interessante. Em certa ocasião, uma tribo de esquimós na Groenlândia fica sabendo que uma outra tribo tinha missionário, mas eles não tinham, e eles decidem escrever uma carta para o conde Zinzendorf. Nessa carta dizia-se: mande-nos missionários. O conde chega ali, conversa com a sua empregada e pergunta: quem nós vamos enviar? A gente já enviou todo mundo já. E era assim, gente: sapateiro, padeiro, qualquer profissão que tinha, a pessoa ia pregar o Evangelho e viver da sua profissão. O conde então lembra que ali entre os morávios tinha somente um ferreiro, e ele falou: então eu vou lá pedir a esse ferreiro para que ele pregue o Evangelho para os esquimós. Diz que ele bateu na casa do ferreiro, o ferreiro saiu e ele falou com o ferreiro do pedido dos esquimós para ele pregar a palavra, perguntou se ele queria alguma coisa, e ele disse assim, o ferreiro disse para ele: olha, eu preciso de um par de sandálias, porque ele não tinha. O conde sai, vem para sua casa, e no outro dia ele volta, bate na porta ali, ninguém aparece, mas a vizinha então diz para ele: olha, ontem, depois que o senhor esteve aí, ele saiu. Depois de um tempo, aquela tribo ali, os esquimós, escreveram cartas agradecendo ao conde Zinzendorf. Ele não ficou sabendo nem o nome do ferreiro, mas ficou sabendo que aquela tribo ouviu falar de Jesus. Aquele homem foi, sem esperar, receber o par de sandálias que ele precisava. Essa deve ser também a nossa ação. Numa época então em que somente as cartas eram, os meios de comunicação daquela época, Paulo então comunica àquela igreja que ele estava enviando o amado Títico. Olha a lição de Títico: ele vos fará saber, irmão amado, fiel ministério, conserve o Senhor. Ele irá informar. Paulo estava preso, então não digo que ele estava em Roma, mas agora que ele estava caminhando então ali 2 missionários, Títico e Onésimo. Ele era um missionário e ele fez pelo menos 3 grandes viagens missionárias pelo mundo. Veja que Paulo provavelmente ele foi até os confins da terra, os confins da terra que nós vemos lá serem ditos em Atos dos Apóstolos. A maioria dos estudiosos acredita que Paulo chegou a pregar o Evangelho até mesmo na Espanha. Então veja que este homem que ama missões, e agora por meio da sua carta ele escreve dizendo para aquela igreja que ele está enviando homens de Deus para fazer com que eles saibam. Isso é o coração do apóstolo. Aquele que acredita que Cristo é tudo, entende que é a melhor coisa a ser compartilhada.
Paulo então faz questão aqui de enviar aqueles que estavam ao seu redor. A situação de Paulo em Roma não era boa. O que iria acontecer com ele? Traria grandes repercussões, porque ele iria provavelmente morrer, como ele de fato morreu ali. Mas ele agora manda então, mesmo em suas necessidades ali, ele manda os seus amigos para estarem junto com a igreja de Colossos. Isso nos chama a atenção, porque a missão principal da igreja não é o conforto pessoal, mas a proclamação do Evangelho. Nós vemos aqui 2 nomes, Tíquico e Onésimo. Vamos saber um pouquinho da vida desses homens, e isso vai nos ajudar então a perceber que Paulo não trabalhava sozinho, mas que ele fazia ali também missionários, discípulos de Jesus. E agora eles serão enviados à igreja de Colossos para dar notícia do missionário, mas também para fazer o povo saber as verdades bíblicas, saber os caminhos do Senhor, para inspirar a alma ali dos crentes de Colossos a serem mais e mais semelhantes a Jesus. E por que isso fazia todo sentido para Paulo? Porque Jesus é tudo. É tudo que eu tenho e é tudo que eu preciso. Nós vamos então, quem são esses 2? Primeiro, Tíquico. Tíquico é aquele que serviu a Cristo e aos outros. Aqui no verso 4, verso 7, verso 8 diz assim: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos informará sobre a minha situação. E eu estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Então nós vemos aqui um pouco de informação sobre Tíquico. Nós vemos lá em Efésios 6:21, nós descobrimos que ele foi um dos portadores da carta que Paulo escreveu aos Efésios, também da carta aos Colossenses. Ao que tudo indica então, foram ele e Onésimo que também levaram a carta de Paulo a Filemão. Tíquico tinha uma missão importante para Paulo. Ele era quem deveria informar a igreja qual era a situação de Paulo na prisão e informações dos irmãos de Colossenses para Paulo. Além disso, confortar o coração daquela igreja. E confortar o coração daquela igreja era pregar a palavra de Deus, porque ele era um conservo, ele era um ministro fiel, um missionário. Veja aqui o melhor que Paulo tinha ali: seus companheiros, seus amigos naquela prisão. Ele decide enviá-los para os crentes de Colossos, aqueles que estavam livres, aqueles que estavam em seus lares, em seus confortos, receberam de Paulo, aquele que estava preso, receberam ali. Nós vemos então que aqui com Tíquico, essa história, a igreja cristã precisa de fato se envolver mais com missões. Quando nós olhamos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando a igreja começa a interceder e o Senhor então escolhe Barnabé e Paulo para pregar o Evangelho, nós percebemos que na igreja o Senhor sempre escolhe aqueles que são às vezes os mais capacitados para a proclamação do Evangelho. O grande, digo grande no sentido de ser um homem de Deus, Ronaldo Lidório, missionário entre os Congombas na África e hoje missionário no Amazonas. Ele fala o seguinte: as línguas mais fáceis do mundo já foram aprendidas, já tem Bíblias traduzidas. Os povos mais fáceis do mundo já foram enviados missionários a eles. As línguas mais difíceis, os povos mais difíceis, violentos, são os que restam para a igreja alcançar. É a missão da igreja. E a igreja que crê que Cristo é tudo, que Cristo é suficiente, irá compartilhar aqueles que são os seus melhores. Eu fico orando a Deus e pedindo a Deus para ver que Deus levante aqui em nosso meio esses Tíquicos, Paulo, Barnabé, Onésimo, para que eles possam pregar a palavra de Deus. Em outras oportunidades nós vemos aqui Tíquico enviado por Paulo. Ele também foi a Creta e a Éfeso. Então veja que Tíquico era
além de um mensageiro de Paulo, era um homem de sua confiança. Vamos ver aqui algumas características, então, aqui que Paulo fala dele. Ele era um homem amável. Então, Paulo chama aqui de irmão amado. Isso denota, então, que ele tornava a vida das pessoas melhor. Ser um irmão amado nos dá a ideia de ser alguém que tinha disposição de abençoar, como nós precisamos nas igrejas de homens que fazem tudo para abençoar os outros. Mas é interessante que Paulo então envia esse homem amado com servo para estar com os crentes de Colossos. Tenho aprendido, irmãos, que na igreja não é lugar de nominalismo. O que é nominalismo? Eu sou um cristão, mas eu sou um cristão só que no nome. Então não conte comigo. Olha, nós estamos vendo aqui a característica deste homem amável que fazia tudo ali ao seu redor, porque Cristo é tudo para ele, para servir o Senhor, e nós precisamos estar disponíveis, irmãos, no reino de Deus, na obra do Senhor. Gente, e a gente tem essa ilusão de achar que quando Deus nos chama para trabalhar na sua obra, a gente tem que largar tudo. Não é isso. A história dos crentes moravianos nos mostra isso. Eles tinham sua vida normal, eles iam ser sapateiros, eles iam ser ali padeiros, mas eles seriam cristãos ainda. Eles só iriam usar todas as oportunidades, porque Cristo era a melhor notícia que eles tinham para compartilhar. E assim nós vemos esse homem amável aqui, Títico, como servo indo a Colossos. Ele era um homem também prestativo. Verso 7 fala isso também. Isso quer dizer que ele era um fiel ministro. Ministro tem a ideia de que? Servo. Claro que ele era um pregador, mas ele era aquele que se colocava à disposição ali para servir. A palavra traduzida então para ministro é diácono, cuja ideia é aquele que serve como um garçom. Títico era então um servo. Vai ali, Títico, para mim, vai em Éfeso, vai ali para mim, por favor, em Creta. E ele iria. Infelizmente nós estamos na igreja, e talvez seja as consequências aí do século 21. Nós achamos que igreja é supermercado. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Cadê? Não tem ninguém para me atender, não? Eu estou aqui para ser servido. Recentemente eu ouvi uma história de que o centro do culto é o visitante. Rasgar a Bíblia, porque o centro do culto é a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. E assim nós nos tornamos imprestáveis. Mas Títico era um homem prestativo. Ele era um diácono, um servo, que é onde Paulo mandava. Ele não esperava ser servido, mas servia. Pelas palavras de Paulo, imaginamos então que ele era um homem de obediência. Olha, eu vou mandar para vocês Títico, meu conservo. Obediência. Ele era um homem que trabalhava em equipe. Verso 7 ainda fala isso. Porque ele era conservo de quem? De Paulo. Olha, eu tenho aqui na minha equipe um amigo, estou mandando ele para fazer o serviço para vocês. Mas ele não vai só não, vou mandar também um outro amigo junto. Ele trabalha em equipe. Títico não servia apenas a Cristo, mas também aos irmãos. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Eu não sirvo só a Cristo, mas também aos irmãos, e vice-versa. É muito triste nos dias atuais ouvir de alguns irmãos: pastor, eu só sei trabalhar só, não me bota no louvor não, porque eu só sei trabalhar só. Não me bota no patrimônio não, porque eu só sei trabalhar só. Sabe aquela visita que a gente vai fazer? Não me bota com outra pessoa não, porque eu só sei fazer só. Está totalmente distante. Quando Cristo é tudo para nós e Ele é suficiente para nós nos desviamos das heresias, como nós vimos aqui nos capítulos introdutórios de Colossenses. Mas nós também, irmãos, não nos atrevemos
a ficarem em inércia espiritual. Nós precisamos compreender aqui que esse exemplo de Títico está nos gritando aqui essa missão de cada um aqui. Precisamos ser aqui bons dispenseiros da palavra de Deus. Aquele homem trabalhava em equipe, ele servia a Cristo Jesus, mas também aos outros. Igualmente, nós precisamos compreender isso, irmãos. E é por isso que Jesus, ele diz justamente, olha, o dia que vocês derem algo para alguém, vocês visitarem um preso, vocês estarão fazendo aquilo para mim. É essa a ideia. Quando eu sirvo o outro, eu estou servindo a Cristo. Este homem de Deus, chamado Títico, era um consolador. Paulo escreveu assim: eu estou enviando para isso, para que saibais como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Olha, que característica maravilhosa. Ele era um consolador. Um coração de servo tornou Títico capaz de consolar e confortar as pessoas. Ele era um encorajador. Assim, a igreja cristã ali daqueles tempos conseguiu vencer barreiras, porque a pedra fundamental não era teorias. A pedra fundamental era Cristo Jesus, e ela ainda é a pedra sobre a qual essa igreja está erguida. As características de Títico chamam a nossa atenção e nos fazem refletir sobre as nossas próprias características. Este homem iria falar à igreja sobre as condições de prisão, o sofrimento de Paulo por causa de Jesus, e ainda assim encorajar os irmãos a continuarem firmes, pregando o Evangelho e amando a Jesus. Deus usa então Títico, aqui falando poucas linhas sobre ele, como um exemplo para nós de servos. Nós precisamos então urgentemente de homens e mulheres que sirvam a Cristo e aos irmãos com a mesma alegria em seus corações, com a mesma disposição do que Títico. A igreja que tem Jesus Cristo como tudo é capaz de fazer assim, se de fato Jesus for suficiente para ela. Mas aí, olhando para a história, a gente vê também a história de Onésimo. Nós vemos aí no verso 9, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão que é um de vós, eles vos farão saber todas as coisas por aqui se passam. Veja que Paulo então agora apresenta aqui o seu outro missionário que ele estava enviando. Se não soubéssemos então da história de Onésimo, essa história em que ele é um escravo que se converteu na prisão e foi enviado para o seu Senhor. Porque é interessante, o Evangelho transforma a nossa vida, o nosso caráter. E ele nos mostra aqui o propósito principal do Evangelho é libertar a alma, não é aqui o seu melhoramento social. Onésimo então, esse missionário do apóstolo Paulo, que era o escravo de Filemon, volta-se ali a Colossos, e aqui nós temos essa informação, ele era de Colossos, né? Onésimo então volta ali também com essa missão de ser um servo do Senhor. Naquele tempo, o Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos. Esse escravo, provavelmente, ele tinha uma marca feita talvez a ferro, que o identificava como escravo, por isso ele foi preso em Roma. Mas lá em Roma, então, pelo poder do Evangelho, ele é liberto para não se unir com o seu Senhor por causa de uma marca, mas por causa das marcas de Jesus. Um Senhor e um escravo são unidos. E Paulo vai escrever isso para Filemon, que ele o recebesse como a ele mesmo. Olha, Filemon, receba Onésimo como a mim mesmo. E Paulo fala: assim como eu preguei a palavra de Deus para você, e você se converteu, eu preguei para ele se converteu, e agora vocês estão unidos, não mais pelos vínculos humanos, mas pela cruz de Cristo. E assim nós temos então a história de Onésimo. Nós vemos então que Onésimo fugiu dessa condição de escravo, indo parar em Roma, e ali ele foi preso.
e por meio do Evangelho ele foi libertado. Ali o apóstolo Paulo evangelizou entre algemas e o ganhou para Jesus Cristo. Depois de sua conversão, a vida de Onésimo mudou. Ainda ele continuava escravo, mas em Cristo ele conheceu uma verdadeira liberdade. A maior transformação que a igreja pode oferecer para as pessoas é esta. E Paulo então agora estava enviando de volta ao seu Senhor, não mais como escravo, mas como irmão amado. O nome Onésimo significa o útil. Paulo, em sua carta a Filemon, escrita e enviada na mesma época da carta aos Colossenses, pediu que Filemon recebesse Onésimo como alguém que lhe seria útil como um filho. Perceba que aqui nós estamos aprendendo aqui que se nós acreditamos que Jesus Cristo é tudo para nós, é suficiente para nós, devemos investir em missões, entregando a vida daqueles que são servos do Senhor na sua obra. E aliás, a igreja precisa se importar mais com missões, com evangelização. É importante destacar que pela fé em Cristo, Onésimo corrigiu seu passado e se tornou colaborador do apóstolo Paulo e portador de boas notícias. Deixou de ser um escravo rebelde, fugitivo, para ser um fiel e amado irmão. É isso que o Evangelho de Jesus Cristo faz. Ele é poderoso para transformar homens bêbados. Ele é poderoso para transformar bandidos. O Evangelho é poderoso para transformar prostitutas em pessoas que vivem para a glória de Jesus. O Evangelho de Jesus é poderoso para transformar as nossas vidas. O Evangelho transformou um escravo em um homem de Deus envolvido com a obra missionária. O Evangelho pode transformar a vida de todos nós, se Cristo for tudo para nós. Vamos aplicar aqui então essas verdades. A igreja em Cristo, em que acredita que Cristo é tudo, está envolvida com seus missionários. Nosso envolvimento com a obra de Deus e com aqueles que fazem a obra se dá por meio de comunicações que devem ser objeto de oração fervorosa. Nós precisamos, irmãos, estabelecer muito mais contatos com os missionários. Nós precisamos, de fato, estarmos mais envolvidos mesmo com missões, não somente com campanhas, irmãos, mas o ano todo precisamos nos envolver com missões. Precisamos de mais homens como Tite, amáveis, prestativos, consoladores, que saibam trabalhar em equipe. Não somente homens, mas mulheres. Eu acho que se você entrou na igreja de Cristo para ser nominal, você está totalmente enganado. Cristo nos chama para sermos servos, e até na eternidade vai ter serviço. Vai ter serviço. Nós precisamos então de mais homens como Tito. Precisamos aprender que o Evangelho transforma vidas, como transformou a vida de um escravo fujão chamado Onésimo. Transformou um fiel irmão, proclamador da palavra. Você tem deixado Jesus transformar a sua vida? Para a igreja de Colossos, Paulo diz: Cristo é tudo. Vocês não precisam do judaísmo, vocês não precisam de filosofias, vocês precisam de Jesus, porque Ele é suficiente e Ele é tudo para nós. E se Jesus é tudo para nós, Ele, para que a palavra de Deus seja pregada. Que a nossa igreja, que as nossas vidas possam de fato dar relevância e valor àqueles que pregam a palavra de Deus. Que nós possamos, como igreja de Cristo, acreditando que Ele é tudo para nós, enviarmos mais e mais obreiros para a obra, até que Cristo Jesus volte. Se você ouviu então essa palavra, te desafio a imitar o exemplo de Títico e também a aprender sobre essa verdade. O Evangelho é transformador. Se você tem deixado Jesus transformar poderosamente sua vida pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, você será
um servo de Deus onde quer que você vá. Te desafio então nessa noite a suplicar ao Senhor: Senhor, transforma a minha vida e use-me. Eu quero de fato ser um servo do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta bela noite e pedimos ao Senhor que nos faça cada vez mais aqui homens e mulheres totalmente independentes de Jesus Cristo, e nesse entendimento, ó Deus, de que Ele é tudo para nós e suficiente para nós, que possamos, ó Deus, aqui dar valor, ó Deus, à obra missionária. Nos ajude, Senhor Deus, a estabelecer mais contatos com os nossos irmãos missionários e também a enviar missionários, Senhor. Nos ajude, Senhor. Senhor Deus, esta igreja irá, ó Deus, aqui lançar em nossa cidade, lançar professores, ela irá lançar aqui diversos profissionais, advogados, médicos, mas pedimos ao Senhor que a nossa igreja também, Senhor, possa, ó Deus, lançar homens e mulheres tementes e controlados pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Possamos, ó Deus, um dia, Senhor, também lançar da nossa igreja missionários, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos ajudando aqui como igreja de Jesus, ó Deus, a acreditar que Ele é suficiente para nós. Abençoa o Teu povo, nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Até a quarta-feira.